Oi, seja bem-vindo de volta. Vamos abordar 3 temas: a estrutura da sílaba, os traços distintivos e os processos fonológicos. Vamos começar pela sílaba. Não existe uma definição única que funcione independentemente de uma teoria linguística. O que entendemos por sílaba depende do modelo teórico que a gente adota. Mesmo assim, há um consenso. A sílaba existe em todas as línguas naturais. Ela funciona como uma unidade prosódica e é dentro de muitas regras fonológicas que elas se aplicam. Na fonologia de base gerativista, a sílaba tem uma estrutura interna com 3 partes. A primeira é o onset, também chamado de ataque ou aclive. É tudo o que vem antes da vogal. A segunda é o núcleo, o centro da sílaba, a parte essencial, sem ela não tem como existir uma sílaba. A terceira é a coda, também chamada de declive. É o que vem depois da vogal. Vamos para um exemplo. Na palavra paz, a gente descreve como P, A e Z. P é o onset, A, o núcleo, o S, a coda. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você divide pasta como PAS-TA ou PASTA? PASTA, certo? Por quê? A resposta está na escala de dissonância. Essa escala organiza os sons da fala pelo grau de sonoridade de cada um. Lá no topo, os sons mais sonoros, as vogais. Lá embaixo, os menos sonoros, as oclusivas. No meio, a gradação progressiva, que fica as líquidas, as nasais e as fricativas. No final dessa escala, a língua segue 2 princípios básicos. Primeiro, não se coloca 2 sons com o mesmo grau de dissonância em sequência, nem no onset nem na coda. Segundo, o núcleo deve ser ocupado pelo elemento mais sonoro, com a dissonância aumentando no onset para o núcleo e diminuindo o núcleo para a coda. Então, voltando a pensar em pasta, se a gente dividir pasta, as sílabas ta teria um onset formado por ST. Isso viola os princípios. Já em pasta, funciona perfeitamente. Em paz, o onset P sobe para o núcleo A e desce para a coda S. Em tá, o onset T sobe para o núcleo A, tudo respeitando a escala de dissonância. O núcleo é a única parte obrigatória da sílaba. Toda sílaba, sem exceção, precisa ter um núcleo. No português brasileiro, o núcleo é ocupado exclusivamente por vogais. Não existe sílaba sem vogal. E é isso que nos dá uma ferramenta prática e útil. Para contar as sílabas, basta contar as vogais. O onset é a posição antes da vogal. Ele pode ser simples, só uma consoante, ou complexo, com 2 consoantes na mesma sílaba. Quando o onset é simples, quase todas as consoantes do português podem aparecer ali. As exceções são que não aparece em início absoluto da palavra no português nativo. Quando encontramos palavras como nhoque e lhama, são empréstimos. Na fala espontânea, é bem comum que o falante insira uma vogal antes, algo como nhoque. Quando o onset é complexo, as restrições são bem específicas. A primeira consoante costuma ser uma oclusiva ou uma fricativa labiodental, e a segunda precisa ser uma líquida, como L ou R. Esse tipo de encontro, em que 2 consoantes pertencem à mesma sílaba, se chama de encontro consonantal tatossilábico. Diferente disso é o encontro consonantal heterossilábico, em que as consoantes pertencem a sílabas diferentes, como por exemplo em Israel, onde S e R estão aparentados pela fronteira silábica. A coda é a posição pós-vocálica, que vem depois da vogal. Diferente do núcleo, ela não é obrigatória. No português, ela tem restrições fortes, poucos sons podem ocupá-las. Na coda que aparecem algumas neutralizações mais importantes da língua. Lembra do arquifonema S na aula anterior? Em posição de onset, os sons S pode ter esses sons aqui. E se opõe em formas de pares mínimos: casa e caça, rachado e rajado. Mas na coda, esse contraste desaparece. Em palavras como lápis, por exemplo, pode ser pronunciado de formas diferentes dependendo do dialeto, sem nenhuma mudança de significado, por isso usamos S na transcrição fonológica. O mesmo acontece com o arquifonema R. Em posição de onset, o R fraco e o R forte se opõem, caro e carro,
mas na coda esse contraste se neutraliza. E o L também pode aparecer na coda. Em grande parte do Brasil, ele se vocaliza em algo próximo de U, como em cal e salsa. No sul, alguns dialetos mantêm a lateral velarizada, mas nos dois casos a transcrição fonológica mantém o L, porque não há mudança de significado. As semivogais são muito parecidos com as vogais altas, I e U, mas não ocupam o núcleo da sílaba. Elas aparecem nas margens ou antes ou depois de uma vogal principal, formando ditongos. Duas interpretações teóricas mais importantes sobre elas. Câmara Júnior defende que os ditongos verdadeiros do português são decrescentes, aqueles que a vogal vem primeiro. Para ele, a semivogal é uma vogal que não forma sílaba sozinha. Bisol, por sua vez, propõe que a semivogal dos ditongos decrescentes ocupa a posição de coda, funcionando de um modo semelhante a uma consoante. Nessa visão, glides podem aparecer tanto antes da vogal, ditongos crescentes, como em tranquilo e Mário, quanto depois, ditongos decrescentes. Na transcrição fonética, usamos esses símbolos para representar as semivogais, evitando ambiguidade com os símbolos das vogais de outras línguas. Agora, outra questão central. Acento é um fonema? Quem defende que sim, aponta para trios como sábia, sabia e sabiá. 3 palavras exatamente com os mesmos sons, diferenciado apenas pela posição do acento. Mas, mesmo nesses casos, o acento se comporta de forma diferente dos fonemas. Ele não substitui sons, ele se sobrepõe às sílabas, por isso é classificado como um elemento suprassegmental, uma característica prosódica que atua sobre as unidades maiores que o fonema. No português brasileiro, só se pode recair sobre uma das 3 últimas sílabas, o que nos dá as oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. A maioria das palavras é paroxítona. Tem um fator importante aqui, o peso silábico. Sílabas travadas, aquelas que terminam em consoantes, tendem a atrair o acento. Por isso, muitas oxítonas terminam em consoante, andar, ardor, anel. O acento também é fundamental para definir o vocábulo fonológico. Na fala, palavras que compartilham um único acento tendem a ser percebidas como uma unidade, o que explica grafias como de repente, em que o falante interpreta toda a sequência como um único grupo acentual. Na visão estruturalista, o fonema era uma unidade fechada e indivisível, mas esse modelo tem um problema. Muitos fonemas se diferenciam por um único detalhe. Pensa em F e V. A única diferença deles é o vozeamento. Isso mostra que a diferença não está no fonema como um todo, está na propriedade menor, e é daí que vem a ideia dos traços distintivos. Cada som é um feixe de propriedades menores que, combinadas, permitem distinguir um som do outro. Essa ideia ganha força com Chomsky e Halley em The Sound Pattern of English de 1968. Na fonologia gerativista, a língua tem 2 componentes, as representações subjacentes, o que o falante conhece internamente da língua, e as regras fonológicas, que transformam essas representações no que a gente chama de pronúncia. Toda vez que uma regra modifica a forma subjacente, ocorre um processo fonológico. No português brasileiro, esses processos se organizam em 4 grandes grupos: assimilação, reestruturação silábica, enfraquecimento, reforço e neutralização. A assimilação ocorre quando um som se torna mais parecido com o vizinho, tendo alguns traços dele. O exemplo mais conhecido é a palatalização. Diante de I, as consoantes T e D viram africadas, Ti e Di. Há também a labialização. Os lábios arredondados de uma vogal posterior influenciam a consoante vizinha, como em tudo, onde o T e o D são produzidos com arredondamento labial. A nasalização é outro caso. O véu do palato começa a baixar antes do fim da vogal que vem antes da nasal, como em cama. A vogal se nasaliza. O vozeamento também é um processo assimilatório. Uma consoante surda pode se tornar sonora por influência do segmento. A palavra mesmo,
A fricada pode ser realizada como sonora, porque a consoante seguinte também é sonora. Há ainda a harmonia vocálica. Uma vogal átona se aproxima da vogal tônica seguinte. Em menino, a pré-tônica pode subir resultando em menino. Temos também a reestruturação silábica. Envolve a mudança e a organização das sílabas. Com o padrão preferido do português, consoante vogal, muitos processos simplificam as sílabas mais complexas para esse padrão. Bom, esse foi o nosso pequeno curso de introdução à fonética e fonologia. Muito obrigada por ter assistido às aulas. Qualquer crítica, dúvida ou comentário é bem-vindo aqui. Muito obrigada por ter assistido e até breve!